noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sempre que iniciamos uma atividade, sempre que iniciamos qualquer coisa, vamos iniciar nosso trabalho de hoje com uma oração. Uma oração, ela pode ser sempre aquela que vem do coração, o mais simples possível. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, rogando ao nosso Mestre a paciência, que possamos, Mestre, combatermos o nosso orgulho, que possamos, Mestre, sermos menos egoístas, a compreensão com os nossos irmãos. E, Mestre, abençoa o nosso trabalho que executamos nesse momento e que possamos levar aos lares a Tua mensagem. Que assim seja. Graças a Deus. Nossa palestra de hoje é com o tema do Livro dos Espíritos, a lei divina ou a lei natural. A lei divina está na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma parte toda dedicada às leis morais. Deixa eu iniciar lendo a pergunta 614. A primeira pergunta das leis morais. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. É importante mantermos este conceito em nossas mentes. Nós nos tornamos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Antes de iniciarmos a explicar o que são as leis divinas, vamos fazer um comparativo com as leis humanas. Desde os primórdios de nossa civilização, quando nós vivíamos lá nas cavernas ainda, mesmo naqueles tempos, haviam leis. Não eram leis escritas, mas haviam leis que regiam de como que deveria funcionar as coisas lá dentro da caverna. Quem queria sair para caçar, quem queria cuidar dos filhos, quem queria até fazer a limpeza, quem é que ia montar a guarda. Tudo isso eram leis que foram estabelecidas para que essas pessoas pudessem se conviver de forma harmoniosa. E a nossa sociedade foi crescendo, foi aumentando a sua complexidade, e assim foi necessário a criação de leis. Leis essas que deveriam ser escritas, deveriam ser acordadas por um grupo de pessoas, a fim de que se pudesse, da melhor forma possível, o funcionamento daquela comunidade, daquele país ou aquela cidade. Hoje, essas leis ficam a comando dos nossos governadores, dos nossos legisladores. As leis também, à medida em que avança o tempo, elas vão se adaptando. Por exemplo, havia um tempo em que mulheres, negros, índios, eles não tinham direitos e nem podiam votar. Hoje, a situação está um pouco melhor, mas ainda há muita coisa por se fazer. E essas leis, elas foram se adaptando, porque a forma como que nós entendíamos, como que deveria funcionar a sociedade naquela época, era de um jeito. Hoje, avançamos, graças a Deus, e essas leis também se adaptam à nossa sociedade. À medida que essas leis, elas são modificadas ou são criadas, hoje aqui no Brasil, elas são publicadas no Diário Oficial, para que todos possam ter conhecimento, para que todos possam saber o que os legisladores, o que os nossos governantes esperam de nós como dever e o que nós temos dos nossos direitos. Antes de entrar nas leis divinas, eu gostaria também de trazer alguns conceitos da doutrina espírita. O primeiro conceito é a respeito de Deus. Deus, sendo a causa primária de todas as coisas, e com sua bondade soberana, que reina absoluta em todos os cantos do universo, justo e bondoso, nos criou
simples e ignorantes, e que permitiu de que nós pudéssemos nos evoluir através de sucessivas reencarnações, através de sucessivas vidas. E a cada vida, a cada reencarnação, nós aprendemos a cada vez mais, aprimorando a nossa inteligência, aprimorando os nossos conceitos morais, e isso vai numa velocidade dependendo do nosso livre-arbítrio. Da forma com que nós utilizamos esse livre-arbítrio, vamos nos evoluindo mais rapidamente ou mais lentamente. Há um vídeo muito legal, produzido pelo Amigos da Luz, que explica esses conceitos. Um vídeo bem divertido. Eu vou até pedir para o pessoal colocar esse link do Amigo da Luz na descrição do vídeo, que ele explica esses conceitos do livre-arbítrio, de Deus, da causa primária, de sermos simples e ignorantes. E é isso que eu acho que deve ser a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem que ser leve, ela tem que ser alegre, ela tem que nos trazer felicidade, porque Jesus nos prometeu o Consolador. E Consolador, ela tem que ser assim. Ela tem que nos levar a um patamar elevado de bem-estar. E é isso que nós todos devemos perseguir. Bom, nós trouxe o conceito de que nós somos criados simples e ignorantes e que evoluímos a partir de sucessivas reencarnações. As leis divinas, as leis de Deus, essas leis de que se nós seguirmos, nós seremos mais felizes, onde que ela está escrita? Se as leis dos homens elas são escritas no diário oficial, ou em cada país usa o seu recurso para poder publicar essas leis, e as leis divinas, onde que elas estão escritas? O livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, eles nos ensina de que quando nós somos criados simples e ignorantes, essas leis, elas estão em nossa consciência. E à medida em que nós trabalhamos para conhecer mais o que o nosso coração, o que lá no nosso íntimo estamos sentindo, aprendemos a conhecer um pouco mais sobre essas leis. E toda vez de que nós nos deparamos com uma determinada situação e passamos a refletir sobre aquela situação para como que devemos agir, nós vamos encontrar essas respostas em nossos corações. Nós vamos encontrar essas respostas em nossa consciência, porque além dela estar dentro de nós, existe também o amparo de espíritos, de irmãos espirituais no plano espiritual, nos soprando aquilo que precisamos conhecer. Deus nunca nos desampara. Sempre que nós pudermos elevar os nossos pensamentos, elevarmos de forma sincera, e se quisermos sermos ajudados, essas leis, elas virão à tona em nossa consciência. Espíritos bondosos, espíritos que cuidam da gente, também nos auxiliarão, nos intuindo ao caminho que devemos seguir. Esse é um primeiro conceito que devemos manter sobre a lei divina. Ele está escrito em nossas consciências. E como é uma lei divina vindo de Deus, que existiu desde sempre, esta lei é imutável. E como uma lei imutável, perfeita, que rege tudo o que existe no universo, a nossa compreensão dessa lei, ela é também progressiva, porque nós somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes, nós não temos ainda a inteligência, o conhecimento para conseguir compreendê-la totalmente. E à medida que vamos avançando em sucessivas reencarnações, em sucessivas melhoria do nosso conhecimento moral e intelectual, essa compreensão vai aumentando. Nós temos mais 2 conceitos para guardarmos sobre as leis divinas, que é uma lei imutável e a compreensão ela é progressiva. Nós estamos falando agora, por enquanto, de leis divinas, mas não há apenas nas leis divinas, especificamente vamos tratar das leis morais. As leis físicas,
que não é tratado aqui no livro dos Espíritos, ficam com as leis da matéria, elas ficam com os nossos cientistas, os biólogos, os químicos, os físicos, os matemáticos. Eles se ocupam dessas leis da matéria, que também são leis divinas. São leis que também nós vamos aumentando a nossa compreensão à medida em que aumentamos a nossa inteligência. Nós podemos ver a todo instante descobertas desses cientistas de como entender, como compreender melhor a lei da gravidade, a lei que Einstein também nos ensinou a respeito da matéria, a respeito da gravidade, da energia, e cada vez mais essa compreensão ela vem aumentando. Mas se estas leis, elas são imutáveis, elas estão em nossa consciência, nós vamos aumentando a nossa compreensão. E se por acaso acontecer de esquecermos, de nos afastarmos dessas leis, o que acontece? De que forma que Deus nos auxilia? Ele nos envia os seus emissários. E eu gostaria de mencionar apenas alguns dos principais desses emissários da transformação que realizou no planeta Terra com esses emissários. O primeiro é Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos, o grande legislador do povo judeu. Esse legislador de que criou as suas leis para conseguir acalmar um povo que era muito rebelde. Mas essas leis de Moisés, as que nós podemos definir como leis divinas e leis imutáveis, elas se limitam aos 10 mandamentos, que preparou a sociedade, que preparou o mundo para o Deus único, abrindo as portas e abrindo o caminho à vinda de Jesus. Entre a vinda de Jesus, entre Moisés e a vinda de Jesus, nós tivemos outros emissários enviados por Deus. Nós podemos citar, por exemplo, Sócrates, Platão, que foram os precursores do Espiritismo e do cristianismo. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vemos o quanto que suas ideias foram importantes também para o melhoramento da sociedade, para o melhoramento da civilização. Com a vinda de Jesus, nosso segundo e maior emissário, Jesus nos ensinou o que é de mais belo com relação ao amor. Amar a Deus, amar ao próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Como nós podemos ter Jesus como nosso modelo e guia, como nos ensina o livro dos Espíritos. No capítulo das leis divinas, se nós precisamos de um modelo e guia, todos os seus ensinamentos de Jesus, ele é o modelo mais perfeito a ser utilizado. E não paramos por aí. Jesus nos prometeu, através de todos os seus ensinamentos, mesmo com toda a profundidade, a grandeza dos seus ensinamentos, ele ainda não poderia nos ensinar tudo, porque não estávamos preparados para receber todas as informações. E ele nos prometeu: eu vou enviar um Consolador. E esse Consolador veio através da doutrina espírita, através das mãos de Allan Kardec, codificando e organizando todas as informações transmitidas pelos espíritos. Uma doutrina que uniu ciência, uniu religião, uniu filosofia, para que pudéssemos, mais uma vez, darmos passos à frente, rumo à perfeição, rumo à nossa melhora individual. Nos ensinou e nos lembrou que Jesus nos ensinou a nos amar. Nos recomendou a nos instruirmos, a estudarmos, a aumentarmos a nossa inteligência a respeito dessas leis divinas e leis naturais para conseguirmos progredir. E ainda nos ensinou que a fé, ela tem que ser raciocinada, não é uma fé cega. Allan Kardec se preocupava tanto que ia transmitir para nós, de que ele dizia que era preferível desperdiçar, eliminar, jogar fora 10 verdades do que aceitar uma só mentira, com todo o critério, com todo o cuidado que ele estava tendo com as mensagens que eram recebidas.
E o amor de Deus, ele nunca se encerra para o nosso auxílio, nunca se encerra na medida em que vamos precisando ainda mais de estímulo para conseguirmos melhorarmos moralmente. Depois do Espiritismo, ainda tivemos outros grandes emissários, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, só para citar dois das principais figuras do Espiritismo, nos ensinando ainda muito mais a respeito do o que Allan Kardec, o que Jesus, o que Moisés iniciou. Nesse trabalho que Allan Kardec realizou na codificação e no Livro dos Espíritos, e ainda mais nesse capítulo das leis morais, ele pergunta ao Espírito da Verdade se bastaria ao homem não fazer o mal. E a resposta do Espírito da Verdade, ela é algo assim tão surpreendente, porque ela diz que, o Espírito da Verdade diz de que não basta não fazer o mal. É importante que cada um de nós faça o bem no limite de nossas forças. No limite de nossas forças. Porque todo mal que se advém do bem que se deixou de fazer, nós responderemos por isso. Então é importante nós termos, dentro das leis divinas, de que nós somos criados para sermos felizes, para fazermos o bem, para ajudarmos um ao outro. E nesse momento em que nós vivemos, a solidariedade, o ajuda um ao outro, a oportunidade de fazer o bem, não falta. Allan Kardec também, ele sugeriu ao Espírito da Verdade a divisão das leis morais em 10 categorias. E o Espírito da Verdade falou assim: tudo bem, não tem problema da forma com que você divide as leis morais, mas não se prenda a isso, porque a nossa compreensão das leis morais, ela será progressiva. E essa compreensão, ela pode adquirir muito mais categorias no futuro. No momento, para você organizar o pensamento, organizar a ideia, está perfeita, e isso vai se tornar verdadeiro eternamente, porque são leis divinas, são leis morais. Mas o Espírito da Verdade, ele fala de uma lei que... Qual que seria, daquela categoria que Allan Kardec sugeriu, ele fala que a lei da justiça, do amor e da caridade é a lei mais importante. Dentro desse capítulo da lei de justiça, amor e caridade, não querendo avançar muito, Allan Kardec pergunta qual que seria a definição de justiça. E o Espírito da Verdade diz o seguinte, que consiste no respeito aos direitos de cada um. E como que Jesus via a caridade? Jesus via a caridade com benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias, perdão das ofensas. E, finalmente, no capítulo onde que Allan Kardec vai perguntando várias questões a respeito da caridade, na questão 888A, no finalzinho da mensagem de São Vicente de Paula, ele diz o seguinte, nessa questão, eu acho que é extremamente importante, lembrando até o que a pergunta 614, quando eu comecei a palestra. No finalzinho da questão, ele diz o seguinte: sede afáveis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Aí eu pergunto, meus irmãos, quem são os mais ínfimos seres da criação? Eu não falei que nós somos criados do simples ignorantes? O Espírito da Verdade nos ensina que nós evoluímos do átomo ao arcanjo. Se um átomo também ele é parte da criação, ele não seria também parte desses ínfimos seres da criação? Se um átomo, que nós devemos respeitar também um átomo, será que olhando para o nosso planeta, não deveríamos respeitar
todos os recursos naturais do nosso planeta? Não deveríamos explorar de forma mais consciente esses recursos? Será que não deveríamos respeitar também toda a natureza, todos os vegetais, preservar a nossa natureza, preservar as nossas florestas? Não deveríamos também respeitar todos os animais que existem nesse planeta Terra? Nós, como seres racionais, como seres mais inteligentes aqui no planeta Terra, nós deveríamos fazer com que a lei divina, que é ser de doces e benevolentes, mesmo com os mais ínfimos seres da criação, que elas fossem respeitadas. Lembrando na pergunta 614, quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos. Será que tudo que nós estamos passando agora, nesse momento, será que é porque nós esquecemos dessas leis? E que essa situação é justamente para nos lembrarmos que devemos ser doces e benevolentes para com todos? Vamos pensar sobre isso. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado.